9h30 da noite. Ludmila, uma garota de 21 anos, deu boa noite ao gerente do restaurante, aos outros 2 colegas de trabalho e saiu rumo ao seu apartamento 2 quarteirões dali. Todas as noites ela fazia aquele trajeto sozinha, apesar do gerente sempre dizer que era perigoso e que devia chamar um táxi. Táxi? Para uma distância tão curta? Imagina, respondia Ludmila. Ludmila saiu do restaurante e começou a caminhar. A noite parecia mais escura que nunca. Talvez pelo céu nublado e algumas das luzes dos postes quebradas. Ao cruzar a rua para o último quarteirão, Ludmila viu o vulto de uma pessoa parada no meio da calçada, uns 100 metros à sua frente. Ludmila parou, pensou em voltar para o restaurante, mas não voltou. Preferiu seguir, pronta para gritar e correr se fosse necessário. Mas não foi. Para seu alívio, a pessoa voltou a caminhar e seguir adiante. Ao chegar à frente ao edifício, Ludmila abriu a porta, disse um alô e uma boa noite para o senhor encarregado da portaria e foi até o elevador. Naquele momento, o que Ludmila mais desejava era chegar em casa, tomar um banho quente, comer alguma coisa e cair na cama. Ludmila apertou o botão número 15 do seu andar e o elevador começou a subir. No 5º andar, uma outra pessoa também apertou o botão e ficou esperando ansioso pelo mesmo elevador. 3, 4, 5. O elevador chegou. A porta abriu, o jovem entrou, apertou o número 11 e, sem dizer uma palavra, encostou na parede do lado oposto ao de Ludmila. Ludmila conhecia o jovem. Não sabia o seu nome ou qual apartamento morava. Apenas o havia visto várias vezes naquele mesmo elevador. Ao chegar no número 11, o elevador parou. O jovem caminhou até a porta e, com um olhar sinistro e um sorriso malicioso, virou para Ludmila e disse: "Volto já." Enquanto a porta fechava, o jovem disparou na carreira em direção ao próximo andar. O pavor tomou conta de Ludmila, que, sem saber o que fazer, apertou o botão número 15 repetidamente, como se aquilo fizesse o elevador andar mais rápido ou evitasse parar. De nada adiantou. Para desespero de Ludmila, o elevador parou no número 13 e o mesmo jovem apareceu na porta, ofegante e dizendo: "Voltei." A pobre Ludmila ainda tentou gritar. Não pôde. Não teve tempo. Naquela mesma noite, o corpo de Ludmila foi encontrado estrangulado e nu. O alvoroço foi geral. A polícia foi chamada, porém não encontraram nada. Por questão de segurança e exigência de todos os moradores, câmeras foram instaladas dentro do elevador e por todos os andares do edifício. E o tempo passou. 12 meses depois, quase ninguém comentava ou lembrava do acontecido com a pobre Ludmila. Até aquele momento, a polícia não havia descoberto absolutamente nada. O assassino continuava livre. No conforto do seu apartamento, o jovem deleitava com as lembranças dos últimos momentos de sua vítima, da maciez da sua pele e do fato de ter cometido o crime perfeito. Também pensava se era possível cometer um outro da mesma maneira. Numa segunda-feira, por volta das 10, quando quase ninguém entrava ou saía, o jovem resolveu descer até a frente do edifício e esperar por sua próxima vítima. Os minutos passaram e, por volta das 11, uma moça de vestido branco, cabelos longos e negros, chegou e entrou. O jovem virou a jaqueta do avesso, puxou o capuz o suficiente para cobrir o seu rosto das câmeras, entrou e, sem olhar para o porteiro,
parou atrás da moça, frente à porta do elevador. O elevador chegou, a porta abriu e a moça entrou. O jovem atrás dela. A moça apertou o botão número 15 e ficou parada frente ao painel de botões, de cabeça baixa e com os cabelos cobrindo parte do seu rosto. O jovem pediu que ela apertasse o botão do seu andar, o número 11. Ela apertou e o elevador começou a subir. Enquanto o elevador subia, o jovem tentou puxar conversa, elogiando seu vestido e cabelo. A moça não agradeceu. Não disse nada. Continuou em silêncio e de cabeça baixa. Ao chegar no andar número 11, o elevador parou. O jovem caminhou até a porta aberta e, ao virar para dizer "eu volto já", que disse para Ludmila, a porta fechou e ele ouviu um murmúrio bem no pé do seu ouvido. "Voltei." O jovem nem sequer teve chance de virar para ver quem murmurava. Apenas sentiu suas mãos e o forte aperto ao redor do seu pescoço, que pouco a pouco foi cortando sua respiração, apagando sua visão e eliminando sua vida.